Olá, me chamo Thalia TLT28 e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Obsessão. Gente, Obsessão é o filme do momento. Tá todo mundo falando desse filme e eu não poderia ficar de fora dessa. Ele está sendo o grande filme do ano. E você não ouviu falar sobre Obsessão? Como assim? Vou te explicar. Obsessão é sobre Bear, um rapaz que está muito obcecado e apaixonado pela sua melhor amiga, Nick. E Ian, que é o seu amigo, fala, não, cara, se declara pra ela, sei que não sei o que lá. Só que, daí, Bear decide comprar numa lojinha que vende cristais um frasco que vem um desejo. Você compra e tem meio que uma madeirinha e você quebra e faz um pedido, que esse pedido vai se tornar realidade. E acaba se tornando realidade mesmo. Que ele deseja que ele seja para Nick a pessoa que ela mais ama no mundo. E isso realmente acontece. Gente, eu, quando fui assistir esse filme, já estava com essas expectativas lá em cima. E depois que eu assisti, eu entendi completamente o porquê todo mundo tá falando bem desse filme. Bear, Ian, Nick e Sarah, que é uma amiga deles também, trabalham na mesma loja. E no início do filme, o Bear decide se declarar para Nick e ele tá treinando com uma atendente, uma garçonete em uma lanchonete. Aí, tipo, assistindo, é bem fofo pela primeira vez, ele falando, sendo vulnerável ali pra ela. Mas depois, quando você assiste o filme e revê, ele não tá falando, tipo, coisas nela que ele gosta. Que tipo, você é amável, você é gentil. Não, ele só fala que, tipo, você tava lá quando eu precisava de ajuda, você sei que não sei o que lá, quando eu. E isso vai ser meio que um padrão no Bear, tá? E o Ian fala que tá uma merda e que o Bear deveria se declarar pra Nick logo, sei que não sei o que lá. O Bear, quando chega em casa, ele vê que seu gato tá morto. Porque já no início do filme eu fiquei com raiva dele. Ele aparentemente deixou os frascos de remédio dele à mostra e o gato acabou comendo tudo e morreu. Ele chora e coloca o gato no saco de lixo. E de noite, o Bear tá stalkeando ela no Instagram, a Nick, e tipo, triste, chorando, stalkeando ela, e ela liga pra ele. E ela convida ele pra ir no bar, pra sair com todo mundo. E ela fala que o colarzinho dela tá quebrado. Ele primeiro fala que não quer ir, sei que não sei o que lá. Mas depois ela insistir um pouco, ele vai. Só que ele é tão tapado que ele não consegue falar, tipo, eu não vou hoje porque eu tô muito triste que meu gato morreu. Não. Simplesmente não. Ele apenas não. Ele apenas aceita e vai. Tá ela no bar, tá ele, o Bear, tá o Ian e tá a Sarah. E, tipo, eles estão tudo ali conversando e tal, rindo. E ele tá, tipo, comunicando com o Ian, falando que vai se declarar pra ela com caras e bocas. E em um momento tá só ele e ela no bar. E tipo assim, top 5 cenas mais humilhantes. Ele tentando falar, mas sempre alguma coisa corta. Aparece o Ian, aparece a Sarah, o barman entrega a cerveja. E ele fica falando, preciso falar algo pra você. E nunca consegue falar. E no momento todo mundo só sai e só fica no bar. Ele e a Sarah. E ele fala que ele faz o brinde e fala que é pela gata dele. Aí a Sarah pergunta, o que aconteceu com essa gata? Ela morreu. Aí ela ficou chocada, né? Porque como assim você só solta isso do nada? E ela abraça ele e tal. Aí acontece uma cena no filme que a gente fala, pode ser isso mesmo. Aí nessa cena do bar, a atriz que faz a Nick, ela faz 85 expressões faciais em um take só. E eu acho isso lindo. Tomara que essa atriz nunca bote botox, porque ela tem muita expressão facial. Vai ser uma perda gigante se ela botar botox. Então, nessa próxima cena, tá todo mundo fora do bar. E o Bear tá olhando a Nick que pegou dinheiro com a Sarah pra dar pra um morador de rua. Ele fala, será que a Nick, ela é boa comigo porque ela gosta de mim? Ou ela só é boa com todo mundo, gentil com todo mundo? É a segunda opção, tá, galera? E a Nick decide pegar carona com o Bear. Quando ela falou pra ele que o colar dela tinha quebrado, ele passou, né? Nessa loja que vende cristais, que era um colarzinho de energia, de cristal, essas coisas. E em vez de ele comprar um colar novo pra ela, ele compra esse negócio dos desejos, de fazer um pedido. Ele ia dar pra ela isso.
ele falou pra ela, eu tenho um presente pra você. Só aí já era pra ele saber que ela não quer nada com ele. Ela fez, por que sou tão estranho? Ela falando todos os nãos na cara dele, estampado na cara dele, ele entrega ela pra casa dela e chama ela de Freaky Nick, que aparentemente é um apelido que ela não gosta. Ela ficou muito brava. E daí ele fala assim, desculpa. Aí ela coloca ele contra a parede, falando que sim. Você gosta de mim? Fala. Aí ele fala, não. Eu não gosto de você. Não, eu gosto de você jamais. Aí ela fala, tá, entendi. E vai pra casa. E daí ele pega o presente que ele ia dar pra ela e quebra e faz o desejo, falando que quer que a Nick ame ele como a pessoa que ela mais ama no mundo. Aí nisso ela volta pro carro, fica toda esquisita falando com ele, flertando com ele claramente, falando que o pai dela faleceu e por isso que ela não quer ficar em casa. Em determinado momento ela tá aqui e fala, o que eu falei? E volta. Então é como se a outra Nick tomasse conta da Nick real e a Nick real estivesse lá dentro, presa. É isso. O Beer decide levar ela pra casa dele, já que ela tá falando que tá muito triste que o pai dela morreu. Que morreu não, que tá internado com câncer. E daí ela claramente tá dando em cima dele, falando pra ele dormir com ela. E até em um momento, ele tá falando não, mas ela mesmo assim continua dando em cima, até que em um momento eles se beijam. E acontece uma cena muito aterrorizante. Dela, tipo, falando, o que tá acontecendo? E sai de cima dele e cai pra fora da cama. E fala, não, eu tô brincando com você. Tipo, ela tava com cara de aterrorizada, depois voltou. Aí o Beer fica sem entender nada e decide ficar longe dela. Só que daí, de manhã, ou de madrugada, o Beer acorda e vê o gato morto dele na cozinha dele, que ela fez um altar pro gato. E se ele gostou. Gente, é assim, é inadmissível esse cara, nesse momento, já perceber que tem algo de errado. Tipo, como que ele não achou errado na hora do beijo? Ela ficou muito, sair daqui, como? E esse negócio, a Nick nunca faria um negócio desse. E tipo, no início do filme, a gente percebe como ela é gentil, fofa, sabe? Do jeito dela, ela não abaixa a cabeça. Essa Nick é estranha. Tá entendendo? E ele não percebe isso. Aí no dia seguinte, a Nick tá, tipo, totalmente diferente. Aí o Ian pergunta, você ficou com ela, cara? Você quer dizer que lá? Aí ele fala que ela... Enquanto isso, eles estão aqui. Só que lá atrás dá pra ver a Nick assim, tipo, encarando o Beer a todo momento, sorrindo. Isso é muito louco, porque, tipo, tá com blur a cara dela lá no fundo, sabe? O fundo tá com blur, mas a gente sabe que ela tá olhando pra ele. E daí ele fica falando que, olha, ela tá estranha, mas ela decidiu dormir na minha casa, falando que o pai dela tá internado. Aí o Ian fala, ué, mas ela nem fala mais com o pai dela, ela odeia ele. Aí vamos falar que melhor amigo é esse que nem sabia que ela não falava mais com o pai dela. Que tipo de amigo é esse? E assim, eu acho que quando você gosta de alguém, você quer saber mais sobre a pessoa. O Beer não, ele só gosta da superfície da Nick, só da aparência. Eu tenho certeza disso, cara. O que a mostra no filme, parece que ele só gosta da aparência dela e não conhece ela a fundo. E com o decorrer do filme, eles não vão pra casa juntos dessa vez. Ela vai pra casa dela. E o Ian fala pro Nick que pode ser que ela esteja estranha sim, porque ela estava usando drogas. E, de novo, o Beer não sabia que ela usava drogas, às vezes. Aí ela aparece na casa dele. Cara, essa cena também foi aterrorizante, que ela passa assim na janela dele, no escuro, e se declara pra ele. Mesmo o Ian ter falado que, ela tá estranha, cara. Aconteceu isso, isso e isso. Até ela ter pegado o gato morto dele e colocado na cozinha. Ela continua do mesmo jeito. Ela se declara pra ele, falando que tá apaixonada nele, e ele se declara de volta. E eles se beijam. Aí a partir disso, eles começam a ficar grudados um no outro. E detalhe, ela, no carro, quando ele tava levando ela de volta pra casa, lá no começo do filme, ela queria sair do trabalho, porque ela quer ser escritora e quer escrever um livro sobre amor. Aí o Bear, sei lá, falou que, então um livro de romance? Ela, não. Então já sabemos que eles não sabem separar as coisas.
Aí tá, eles ficam muito grudados um no outro. E o Ian acha isso muito estranho. E acha que o Bear tá passando por um relacionamento tóxico com a Nikki. O Bear fala que que eles se amam muito, sem esse que lá. Até um dia, eles estavam no restaurante, a Nikki e o Bear. E o Ian liga pro Bear e fala que o pai dela não tá internado no hospital que ela falou. E que ele tá super bem. Isso a gente consegue ver que lá no fundo a Nikki tá olhando pra ele. Então, aí isso daí já é outro ponto. Por que ela mentiria pra ele e ele não percebesse que tá algo rolando? Aí, detalhe, lá na cena que ela volta do carro pra falar com ele, falando que precisa ir pra casa dele, ele olha pro negócio que ele fez no desejo. Então, desde o início, ele suspeita que ela tá enfeitiçada, aconteceu alguma coisa com ela. Aí, ele fala pra ela, por que você mentiu pra mim falando que seu pai tá internado? E ela levanta e começa a falar, não. Cara, essa cena viralizou tanto. Cara, e essa cena foi top cenas que eu falei assim, preciso ver esse filme, tá bom? E outra coisa, a Nikki nunca faria isso. E o Bear, sei lá qual é o nome desse miserável, ele sabe disso, ele sabe. Mas não. Aí ele fala, não, tudo bem então. Aí ele dá uma desculpa. Ele vai trabalhar e a Nikki ficou com um dia de folga. E os dois estão assim, juntos, tá? Morando juntos. Ela tá presa a ele. Ele vai trabalhar e ela vai ficar em casa. E quando ele vai ver a porta de casa, tá cheia de fita. Ele tenta abrir, mas ignora. Tipo, a fita, tipo, ele tá abrindo com dificuldade, mas ele tá, tipo, ignorando a fita e falando, tchau, Nick. Ela, nossa, tá tão difícil você abrir a porta, acho que você deveria ficar. Só que daí ele sai. E daí ela fica parada na frente da porta, sorrindo. E começa a fazer xixi. Bear tá no trabalho. A Sarah, infelizmente, não foi aceita na faculdade, universidade que ela queria, mas ela tá sabendo lidar com isso. E fala que tá muito estranha a Nick com o Bear. Mas tudo bem. E daí o Bear vai comer o lanche que ele tava comendo, que a Nick fez. Ele tá comendo e tem uma foto aterrorizante que ela tirou deles dois dormindo. Só que ela acordada ele dormindo. E tem, tipo, vários papelzinhos falando, eu e você, sei quem fica lá. Só que daí a Sarah pega um papel e que ele tava lendo. E só que ela vira atrás e fala assim, o que você achou do gato? Ai, gente, só de falar essa cena dá vontade de vomitar. Porque o lanche foi feito do gato morto dele. Aí ele vomita. O Ian leva o Bear de volta pra casa e fala, acho que você deveria vir na Noite dos Rapazes, sabe? Mas sem a Nick. Aí ele fala assim, não, nosso relacionamento é completamente normal. Ela vai deixar. Ele tem certeza disso? O Ian fala, acho que você tá sofrendo um relacionamento tóxico. Ele, não, a Nick vai ficar super bem se eu for sozinho. Aí, ela tá toda mijada, toda vomitada, toda cagada. Aí eles discutem. E ela vai tomar banho, pedindo muita desculpa. E, tipo, ele fala, olha, enquanto ela tá tomando banho, olha, não coloca mais o corpo do meu gato no lanche. Ela, tá bom. E ela tá lá tomando banho. Aí ele fala que vai na Noite de Rapazes do Ian. Aí ela desliga o chuveiro. E daí ela fala, mas a Sarah vai. Aí pronto, ela foi junto com ele. E daí, gente, no carro, quando estavam o Ian e o Bear, no carro, ele fala, olha, eu nunca te contei, mas a Nick sempre falava que te achava como um irmão. E aí, quando eles foram na Noite dos Rapazes, ela começa a recitar um poema, como se fosse João e Maria, que são irmãos, mas eles ficam entre si e é horrível, tá? É horrível. E parece que foi algo que a Nick verdadeira tá falando pra ver se, sei lá, ele acorda, mas não. O desafio que o Bear pega ali pra fazer nos jogos é beijar a pessoa que tá à esquerda dele. E a pessoa que está à esquerda dele é a Sarah. E eles ficam todos, ai, meu Deus, isso aqui não sei o que lá. A Nick faz um sorriso pra baixo e tira a Sarah do lado dele e pede pra ele beijar ela. Gente, aí tá, ele faz isso. Só que daí ela acorda a Nick verdadeira. E fica desesperada, falando, onde que tá? E pega uma garrafa, quebra ela e começa a bater na cara. E daí volta e fala, não, gente, eu tô bem. Aí eu não me lembro direito do porquê que ele não leva ela pro hospital, mas ele fica, tipo, muito, sabe, de saco cheio, assim. Sabe, ai, não acredito que ela tá me passando, eu passar essa vergonha.
Meio assim. Aí ele decide não levar ela pro hospital e ele tá no carro e ela já tá dentro de casa. Eu não lembro se tá na ordem certa isso, gente, faz tempo que eu vi o filme. Mas ele decide ligar pra empresa que fez os negócios de desejos. Aí ele liga, pergunta se é real, fala que é real. Aí ele pergunta se tem como consertar. A Nick, aí o cara fala, não. Seu desejo já foi feito, não tem como se consertar. Aí ele, tá, tem como cancelar o pedido? Ele, não, você já condenou ela. Aí o cara da mensagem tá no telefone falando com ele, que é dessa empresa aí que faz os pedidos. Você quer ouvir a verdadeira Nick? Ele, verdadeira Nick? Aí o cara passa a chamada pra essa verdadeira Nick. E ela tá gritando muito, muito desesperada e ele desliga. Então, o Bear e a Nick estão deitados assim, ela tá dormindo. E o Bear começa a receber mensagens da Sarah, falando que precisa encontrar com ele e tal. E ele sai da cama de pontinha de pé. Só que daí a Nick tá deitada com os olhos fechados e com a boca fechada. A verdadeira Nick começa a falar, me mata. Ah, e detalhe, na ligação que ele fez com o cara no telefone sobre o desejo, o cara falou assim, ó, o desejo só acaba se você, senão ela vai continuar te amando pra sempre. Guardem essa mensagem. Ele tá saindo de pontinha de pé da cama e a Nick verdadeira, a Nick tá desmaiada assim, dormindo, com os olhos fechados, boca fechada. A Nick verdadeira começa a falar, falando, Bear, me mata. Bear, o quê? Desesperado, assim, bem falso. Como se ele não soubesse já que existe a Nick de verdade presa ali dentro. Ele, o quê? Ela, por favor, é a Nick de verdade. Não fala alto, vai acordar ela. Ela, me mata. Aí, nossa, só de lembrar dessa cena tem calafrios. Ele fala, é tão ruim assim ficar comigo? Vocês têm ideia? Eu nem lembro mais o que ela respondeu. Mas eu fiquei assim, aflita. Ó, me dá vontade de chorar. Meu Deus! E cara, eu fiquei, não é possível. Porque, gente, ó, numa parte do filme, quando ele se declara pra ela e ela se declara pra ele, mostra eles convivendo assim como casal e tal, como casal perfeito. E mostra uma cena, depois do restaurante, que ela tem aquele surto deles ficando, né? E ele nem olha pra cara dela e ela, claramente, a Nick verdadeira tá tipo ali, tá tipo, meu Deus, alguém me tira daqui. Então esse cara usou e abusou dela, da Nick verdadeira, sem o consentimento dela. E ele fala isso, não tem como. O cara fez tudo de ruim com ela e fica assim. Aí ela fica falando, não me mata, por favor, me mata. E ele sai pra encontrar com a Sarah no carro. Aí ele entra no carro da Sarah e ela fica falando, ó, eu tô com outra carta nova de outra universidade pra ver se eu fui aprovada ou não. E eu queria abrir com você. Só que daí ela começa a falar com ele sobre a Nick, falando que ela tá estranha. Eu acho que ela tá pegando uma peça com você, porque ela tava ficando há muitos anos com o Ian. Só que daí, tipo, o Ian é outro miserável, né? Também. E a Sarah também, tá? Eu já vou explicar o porquê. Aí a Sarah começa a falar que, ó, era pra gente ter se beijado, né? Ela começa a falar. E ele fica, pra gente ter se beijado no jogo, né? Eles são, tipo, todos se flertando, assim. E a Nick aparece e bate a cabeça da Sarah no volante. Muito, muito. E o Bear fica parado ali, só vendo. E ela bate até, tipo, o olho da Sarah tá pra fora, assim. E a Nick fica abraçada com o Bear falando, quando ela atravessa, né? Fala, ai, você que pediu isso, agora você vai me ajudar a esconder o corpo. E eles levam o corpo pra dentro da casa. E ele abre a carta da universidade e a Sarah tinha sido aprovada. O Bear tá desesperado. Quer sumir com a Nick. Então ele sai correndo. Ele vai até a loja, compra mais um negócio, mas ele não pode, porque um dos desejos dele já foi feito, não pode fazer outro. E ele decide ir até o Ian e explica tudo. Só que o Ian não tá acreditando. Aí ele falou assim, tá, mas por favor, só faz isso. Só que o Ian, ele acho que tava caçoando a cara dele. E ele fala assim, eu quero $1 milhão, quebra. E começa a cair $1 milhão, assim. Aí o Bear volta pra casa e a Nick arrancou o cabelo da Sarah, colocou na cabeça dela e começou a fazer as tatuagens da Sarah. E ela tá com uma arma na mão. Ele fala, não, você tá louca, você quer que lá. E o Ian aparece e ela dá um tiro na cabeça dele. E fala, não, tá louca. Eu acho que ele comprou 2 negócios de desejo, porque tem um na mesa também. Aí ele se tranca no banheiro e pega a arma. Ele tava querendo se matar. Só que daí ele não tem coragem de se atirar. Aí ele decide fazer que nem o gato dele morreu.
de tomar um monte de remédio. Só que daí eu acho que ele se arrependeu, que ele tenta começar a vomitar. Porque a gente escuta o barulhinho de clique. Aí ele fica... Porque a Nick, a falsa Nick, decide fazer um desejo pro Bear se apaixonar por ela, certamente. Aí ele começa a ir lá, eles se beijam, como se fosse... Oh, meu Deus, eles se amam muito. E daí ele morre nos braços dela. Aí ela fica desesperada e quer... Só que daí a Nick verdadeira volta e empurra o corpo dele. Eu amo essa cena, que ela só sai daqui, seu ridículo. E daí ela vê que ele tá morto, a Sarah tá morta, o Ian tá morto. E ela tá inteira ensanguentada. E ela começa a gritar. E vai subir nos créditos do filme. E ela não para de gritar, E acaba o filme. Ele simplesmente destruiu a vida dela, controlando o corpo dela, matando os amigos dela e se matando. Como que ela vai se explicar pra polícia? Não tem como. Quem que vai acreditar nisso? Quem? Ninguém. E, cara, esse filme é muito forte. E se você for mulher, ele é 300 vezes pior. Ou se você for um ser humano com um coração. Cara, ele é muito horrível esse filme, mas ele é horrivelmente bom, tá? Esse, assim, é um baita filme. Ele é um dos melhores do ano. Olha, não sei se eu gosto mais de Backrooms ou de Obsessão, mas esses dois são grandes filmes já desse ano, que eu amei muito. E, cara, eu quero mais filmes com essa atriz, quero mais filmes desse diretor, porque eles mandaram muito bem. E agora a atriz está extremamente viralizada e tá todo mundo obcecado por ela, o que é meio preocupante. Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para quem gosta de filmes e filmes de terror. E deixe seu comentário se você gostou, se você não gostou, se você achou esse filme tudo isso, se você não achou esse filme tudo isso, se você acha que Backrooms é melhor, se você acha que Backrooms é pior. E é isso. Então, tchau!